Boa noite a todos e a todas. Espero que possam estar todos bem. E agora, para esta hora, trago o tema como foi proposto. A fé transporta montanhas, que foi um dos ensinamentos deixados por Jesus, e é o tema do 19º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, pois é o livro que temos andado a estudar nestas últimas semanas. E eu vou continuar então o estudo. E na palestra de hoje, vamos então estudar a fé, pelo 19º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos abrir um dicionário e ver o que é que ele nos diz sobre a fé. A fé é o sentimento de quem acredita em determinados princípios ou ideias religiosas, ou simplesmente acreditar, ou ter esperança em algo, pelo que a fé normalmente é sinónimo de esperança. Os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, definem que a fé é a vontade de crer, juntamente com a certeza de que esta vontade se pode concretizar. Deste modo, a fé é a vontade que nos leva a confiar ou acreditar em coisas que não são materialmente visíveis, como o futuro ou Deus, ou a acreditar que as nossas ações levarão a um resultado positivo e desejado. Agora que definimos a fé, vamos ler uma passagem onde Jesus fala sobre a mesma. Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçando o demónio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demónio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Que está em São Mateus, no capítulo 17. Tal como Jesus disse, uma fé robusta é capaz de nos ajudar a realizar o quase impossível ou o impensável, como mover montanhas. Claro está que, na realidade, nós não somos mesmo capazes de movimentar montanhas com base na fé, não as montanhas físicas. Mas as montanhas de que Jesus fala são montanhas no sentido figurado, que não são de todo materiais. Essas montanhas são, na verdade, as dificuldades da nossa vida, como as provas, as expiações, os nossos defeitos e os nossos vícios. Muitas vezes, nas lutas íntimas que travamos e na resolução das provas, nos sentimos como o pequeno David, enfrentando o gigante Golias, pois as provas nos parecem insuperáveis e a dor que elas desencadeia parecem insuportáveis. Ao olhar para as dificuldades, vemos montanhas intransponíveis, impossíveis de ultrapassar. No entanto, a fé em Deus e no futuro nos permite lidar com elas, a dor e as provas, de forma mais simples e menos dolorosa. Ao acreditar no futuro, as forças para lutar não se desvanecem, pois sabemos que a dor ou a dificuldade em questão não serão permanentes, o que nos leva a sermos perseverantes, de nos mantermos na luta, de modo a superar a prova ou a lidar com ela da melhor forma possível. Acreditando na bondade e na justiça de Deus, sabemos que aquilo que sofremos tem causa justa, sendo consequência das nossas escolhas, conforme nos comportamos nesta e nas existências interiores, e que este sofrimento não será superior àquele que poderemos suportar. E este conhecimento permite evitar ou diminuir a nossa revolta contra a vida, contra Deus
e contra a situação, pois sabemos, no fim, que essa dor se torna necessária para saldarmos as nossas as dívidas, para aprendermos coisas novas e evoluirmos moralmente, o que nos permite passar por uma situação de forma menos dolorosa, pois vemos uma razão ou um objetivo por detrás do nosso sofrimento. Mas, no entanto, mesmo sabendo que Deus é justo, mesmo sabendo que Deus é bondoso e que ama todos os seus filhos, o nosso coração não o entende em profundidade, não o entende perfeitamente, pelo que quando as dificuldades chegam, nós nos revoltamos e nos desesperamos, pois a nossa fé ainda não é forte o suficiente. Jesus disse que bastava que a nossa fé fosse de um tamanho de um grão de mostarda para que pudéssemos executar milagres. Para aqueles que não sabem, o grão de mostarda era um dos grãos mais conhecidos à época de Jesus, um tamanho médio de 2 milímetros, que é mais ou menos metade de uma ervilha. Com isto, ele nos quer dizer que a nossa fé é ainda muito pouco consolidada e bastaria um pouquinho para ultrapassarmos as dificuldades apresentadas na nossa vida. Podemos ver que a fé é mesmo capaz de nos ajudar a superar as dificuldades. A fé é uma força magnética que atua sobre o fluido universal, que está em todo lado. É capaz de o modificar, dando-lhes qualidades que ajudam o ser na sua caminhada, tornando-os mais resilientes e fortes. Podemos então compreender este efeito se compararmos duas pessoas que realizam uma mesma tarefa. Aquela que acredita que a consegue executar terá mais probabilidade de a fazer corretamente do que aquela que está constantemente a duvidar de si, pois as dúvidas tornam-se hesitações e as hesitações atrapalham a realização da tarefa. A fé, no entanto, não é uma confiança única e exagerada nas suas capacidades, nas capacidades do ser, pois isso demonstra apenas o orgulho do ser que assim procede. A verdadeira fé é acreditar sobretudo em Deus e nas suas leis divinas, e só depois nas suas próprias, pois sabemos que é Deus que tudo pode no universo. Quem possui este tipo de fé compreende que nada pode fazer sem Deus e a sua permissão. Quem tem fé espera pacientemente até vencer as suas dificuldades, pois não tem dúvida que chegará um momento de as ultrapassar, caso empregue seu tempo num esforço a tentar ultrapassá-las, pois sabe que terá sempre do seu lado os bons espíritos que os ajudam a vencer as dificuldades que se proponham e se esforcem para ultrapassar. Como eu disse, a fé tem a capacidade de nos ajudar a construir e ultrapassar situações que, do ponto de vista puramente racional, seriam muito pouco prováveis ou até impossíveis. Olhemos, por exemplo, para as instituições de apoio social criadas por Chico Xavier ou por Divaldo Pereira Franco. Pessoas que, enquanto crianças, pouco tinham para si, quanto mais para os outros. Quando foram chamadas para servir os outros, apesar das suas dúvidas, a sua fé sempre lhes apontou que tudo correria bem, que se estavam destinados a trabalhar no bem, teriam que trabalhar, é certo, e se esforçar muito, mas, com o propósito no bem, saberiam também que teriam sempre os bons espíritos a seu lado, que quando alguma dificuldade aparecesse, em conjunto, ambos conseguiriam resolver todos os problemas, porque hoje, quando trabalhamos no bem, podemos ter a certeza que os bons espíritos estão ao nosso lado para nos ajudar em tudo aquilo que é mais necessário. A fé, no entanto, na sociedade moderna, ainda é muito ligada apenas à religião, pois, durante toda a sua história, apenas as religiões promoveram a fé, pois a ciência apenas acredita naquilo que consegue comprovar. Para alguns, a fé não é nada mais do que o acreditar em fantasias que não podem ser provadas. E deste ponto de vista,
A fé é um sentimento irracional. E este ponto de vista se apoia em uma boa parte da história das próprias religiões, que impunham os seus dogmas, as suas ideias e ignorando os factos que iam sendo descobertos ao longo do tempo. E este tipo de fé, que é uma fé cega, aceita tudo o que é dito, sem uma verificação do que é dito, se faz sentido ou não, se contradiz ou não os outros ensinamentos, se contradiz ou não algo que a ciência tenha descoberto. Um exemplo clássico deste tipo de fé é o surgimento da ideia do heliocentrismo, a ideia de que a Terra rodava à volta do Sol, que contrastava diretamente com a ideia de que era a Terra que estava no centro do universo e o Sol rodava à volta dela, que era uma ideia tirada das Escrituras, mais concretamente da Gênese. E Galileu, que foi a primeira pessoa que se apercebeu disto, quando anunciou publicamente os seus resultados, a Igreja Católica decidiu persegui-lo, pois mostraria que ela estaria errada, e isso não poderia acontecer. No final, para escapar à fogueira, Galileu acabou por negar publicamente, mas a sua ideia não morreu e acabou por se tornar a ideia dominante. No entanto, não podemos pensar na fé como algo irracional. A verdadeira fé não é a fé cega, que não vê nada do que está à frente, mas sim a fé raciocinada, que é aquela que se baseia no conhecimento e constrói a sua fé a partir desse. E então, para a criatura ter fé, precisa de compreender o que o rodeia e de não se opor ao conhecimento. É aquela que se apoia nos fatos e na lógica, pois como o ser compreende, tem a certeza daquilo em que acredita e não é facilmente persuadido. A fé inabalável só é que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta é uma frase que é dita por Allan Kardec para descrever a verdadeira fé. E esta fé verdadeira, inabalável, é aquela que, em caso de necessidade e face às evidências, deve modificar o ponto de modo a que não entre em contradição. Allan Kardec também disse que um dia, se a ciência demonstrasse inequivocamente que um ponto do espiritismo estivesse errado, deveríamos seguir a ciência e modificar o ponto em questão de modo a se alinharem. Deste modo, é importante acreditarmos em Deus e na justiça. No entanto, se não entendermos como funciona a justiça de Deus, a nossa fé não será robusta, pois, mais tarde ou mais cedo, como não compreendemos verdadeiramente, nos acabaremos por revoltar contra algo que achamos que é injusto aos nossos olhos, deixando a nossa fé de lado. No entanto, não basta apenas o indivíduo ter fé, acreditar. Cada um de nós, se não se esforçar para lutar, para alcançar, para ultrapassar as nossas dificuldades, por mais que acredite que vai conseguir vencer, na verdade nunca o irá conseguir. Uma fé sem ação é vazia de significado, tal como as boas intenções que não são seguidas de ações no sentido do bem. Jesus também contou uma história sobre isto, e é a parábola da figueira seca, que diz o seguinte: quando saíram da Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximando, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até à raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser que a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitação no seu coração, crente,
Ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. E esta figueira sem folhas representa todas aquelas pessoas que têm boas intenções e propensões para o bem, mas que, no entanto, nada de bom chegam a fazer. Simbolizam também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, mas que não o são. A estes lhes faltou a verdadeira fé, a fé que é produtiva, a fé que é colocada em prática no auxílio dos outros. E, tal como a figueira, acabarão por secar porque as suas ideias não são produtivas. E a fé não pode ser como a da figueira seca. Tem que ser ativa, construída sobre o conhecimento. Uma fé que é convertida em ações de auxílio ao próximo. Depois de tudo o que foi dito, a verdadeira fé é aquela que se apoia no conhecimento sobre Deus e as leis divinas e que apenas aceita aquilo que consegue compreender. A verdadeira fé é paciente e perseverante. Espera calmamente até alcançar o seu objetivo, pois sabe que o alcançará, desde que trabalhe para tal, caso aquilo que pretende alcançar se traduza num bem para si ou para com os outros. Que nestes tempos complicados e conturbados possamos ter fé em Deus e nos bons espíritos, de que tudo vai correr bem e que nos possamos esforçar para conseguirmos ultrapassar as dificuldades que nos apresentam à frente de cada um de nós. Desta forma encerro a palestra desta hora